você tem medo? Do que você anda se escondendo? Ou talvez se defendendo a sua vida toda? Todo mundo tem medo. Em maior e menor grau. Às vezes umas coisas absurdas a gente cria um medo na cabeça. Coisas que você tinha medo, depois você enfrentou e viu que não era nada daquilo. Que a gente criava um monstro, né? Você pode vir com uma lista de coisas. Medo de falar em público, nós já discutimos aqui o que é medo de falar em público. Na verdade, é medo de não ser aprovado. Medo de ficar só. Eu vou ficar sozinha, Fernanda, sozinho. Medo de ser roubado. Medo de ser abandonada. Medo de ser traída. Medo de ser trocada. Medo de cometer erros na vida. Olha, erro. A gente comete muitos erros com a gente. Muitas vezes achando que a gente está fazendo certo. Quem é mãe, por exemplo, a gente acha que a gente está sempre fazendo certo, né? A gente tenta fazer o certo. A gente tenta fazer o melhor. E de repente a gente descobre que aquilo não era o melhor. A gente estava estragando a criança. E a gente se mata de culpa. Então, a vida, eu acho que é um eterno erro e acerto. No vídeo da semana passada, que eu falei sobre inveja, e eu vi que teve gente que falou assim, eu prefiro sabe, não ter nada, ser uma pessoa assim que não chame muito atenção. Ou, na minha opinião, na minha humilde opinião, de prima amiga lambisgoia aqui, por favor, não me leve a mal e nem acha que eu estou sendo grosseira no que eu vou dizer agora. Mas uma pessoa que pensa em viver a vida, blasé, para não chamar muito atenção, eu não quero chamar muita atenção, eu não quero fazer muito sucesso, eu não quero ganhar muito dinheiro, eu não quero que ninguém tenha inveja de mim. Bom, então é melhor você deitar, porque você já morreu. Porque a nossa vida é de ambições. A gente ambiciona as coisas, a gente deseja as coisas. É do ser humano desejar as coisas. A gente quer, a gente tem sonhos, a gente tem projetos. Sonhos talvez totalmente malucos. Estamos chegando agora no ápice do vídeo. Porque a gente tem medo de uma série de coisas, porque talvez a gente acredite que a gente não tenha cacife para bancar alguma coisa na nossa vida que a gente quer muito. Então, se eu conseguir aquilo que eu quero muito, eu tenho medo de perder. Eu vejo no WhatsApp, por exemplo, nas consultorias, que todo o discurso das pessoas gira em torno de uma coisa só, o medo. A pessoa pronuncia a palavra medo diversas vezes na consultoria, diversas vezes. E às vezes eu chamo a atenção da pessoa e falo, você percebeu quantas vezes você pronunciou a palavra medo? Medo disso, medo daquilo, porque eu tenho medo que ele pense, eu tenho medo que ele fale, eu tenho medo que ele não fale, eu tenho medo que ele suma, eu tenho medo que ele interprete errado, eu tenho medo que ele não queira mais nada sozinho, eu tenho medo que ele vá embora, eu tenho medo que ele não me ligue mais. É medo. A pessoa vive com medo. O que acontece quando você vive sempre com medo? Medo de tudo. Medo de viver, medo da vida, medo de tomar um tombo, medo de sofrer, medo de sentir. O que acontece com você? Eu vou te explicar o que acontece. A vida vai te buscar em casa. É que nem aquela pessoa que fala assim, eu não vou saltar de paraquedas, estou dando um exemplo, porque eu também não vou saltar, tá, Júlia? Eu não vou saltar de paraquedas porque eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de cair, eu tenho medo de me estrupiar, quebrar um pé, quebrar uma perna. Aí a pessoa vive se defendendo na vida, não faz nada. E aí ela toma um tombo dentro de casa. Escorrega, cai, tá pendurando uma roupa. Escorregou, caiu, quebrou. Sabe essas coisas? Vem buscar em casa. Então não adianta a gente se defender, não adianta a gente ficar com medo. Eu tenho medo de sofrer. Claro, ninguém quer sofrer. Mas até o sofrimento eu enxergo hoje como uma forma da vida botar uma lente de aumento em coisas que eu não estou enxergando. É isso. Tem coisa que a gente vai negligenciando com a gente, e em nome do medo a gente não faz, a gente se isola, a gente se fecha, a gente não tenta, a gente não arrisca. E aí a vida percebe que você está lá com o freio de mão puxado, quietinha, fala, não vou me mexer aqui. Porque se eu me mexer, isso vai impactar em outras coisas, eu vou ter que tomar providências com outras coisas que eu não quero enfrentar na minha vida. E aí a vida vem e te pega em casa, e você é obrigado a enfrentar. Então eu acho assim, eu penso que a gente tem que ter cautela na vida. Mas não aquele medo que te impeça de viver, de sentir as coisas. A gente sente tudo.
O tempo inteiro. Mesmo que você não faça nada, você fique dentro de casa, trancada no quarto, sentada na cama, mesmo assim você está sentindo que você tem uma franga bem ativa. Então eu convido você hoje a pensar nas coisas que você tem mais medo. Mas não é medo com relação aos outros, sabe? Porque você vai falar, eu tenho medo que minha filha seja assaltada, eu tenho medo dos meus pais. Não, é o medo seu, é o medo teu com você. Essa semana a gente está falando muito dessa coisa da gente com a gente. Então, é o medo teu com você. Quais são os teus maiores medos e por que você tem esses medos? O que te impede de enfrentá-los? O que te impede de ir em frente? O que te impede de repente, quebrar a cara? Tomar uns tombos, né? Tomar uns tapas na cara da vida. O que te impede? Para que você vai ficar se escondendo? Né? E atrás do sofá, escondidinha? Por que você tem medo de se lançar na vida? Por que você tem medo de assumir a tua verdade? O que você vai esperar mais? A vida está passando, os dias estão passando, o ano já passou. Já estamos no Natal, né? Eu acho que chegou o momento da gente enfrentar os nossos medos. Eu, esse ano, enfrentei alguns medos. Consegui passar por eles. Outros ainda continuam aqui, mas eu estou aqui na tentativa e erro. Entendeu? No Einstein, no meio da pandemia, para corrigir uma diástase e botar umas peitiolas, gente. A pessoa que é hipocondríaca. E eu fui. Eu enfrentei. Tudo bem, você pode falar, Fernanda, você não devia ter feito isso. Porque estava no meio da pandemia, você se arriscou, mas eu resolvi enfrentar. Talvez por coisas que eu passei no passado aí, não muito distante, eu percebi que ninguém morre de véspera. Ninguém é peru. E fui. E enfrentei. E para mim isso foi importante, entende? Mesmo que eu tenha me arriscado de outro jeito, que no fim depois acabei pegando Covid de qualquer jeito mesmo, mas eu acho que para mim foi importante enfrentar aquilo, sabe? Para mim foi importante passar pelo Vale das Sombras para conseguir ir para um outro patamar de vida. Um beijo.